intimamente e tal, eu lembrei de uma conversa que a gente teve, eu acho que uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando a gente tava voltando da fábrica de Pinda. E, e aí, semana passada tal, na verdade faz umas 2 semanas, eu comecei a ir atrás. Peraí, vou te falar. Vou pegar aqui. Deixa eu dar a volta aqui. Deixa aqui. Naquela ocasião, a gente voltou de Pinda, a gente já tinha terminado as gravações, e você falou muito do seu pai pra mim. E a gente conversou muito sobre as coisas que você lembrava dele e tudo que ele fez na vida dele, e você via e você queria mudar isso pra vida dele, pra vida da sua mãe. E A você história do meu pai é muito fera. E você contou um detalhezinho daquilo. E quando eu fiz o seu vídeo de entrada na Growth, que eu fui rever esse vídeo, eu lembrei dessa nossa conversa. Aí, cara, desculpa, eu não sei até que ponto isso mexe ou não com você nesse ponto, mas eu fui atrás de um negócio pra você. E naquele dia você me falou disso daqui, do seu pai. Tô até lembrando o que é. Antes de eu abrir. Essa é a marca do relógio que meu pai tinha. Meu pai era um homem de pouquíssima luxúria. Esquece. Muito simples. Meu pai era um homem de usar a barba sempre muito bem feita, porque trabalhou a vida inteira na indústria farmacêutica. Sempre o cabelo muito bem cortado. Um homem muito aciado. Mas sem luxo nenhum. Luxo nenhum. A única coisa que ele tinha era o relógio dele, cara, que era exatamente igual a esse. Dessa cor. Exatamente igual a esse, cara. Um Oriente, fundo verde, cromado, de corda. De corda eu já não consegui achar mais, Renato. Não tem mais. A única diferença é que não é automático. Caraca. De corda. Eu lembro dele sentado na beira da cama ali muitas vezes. Assim, ó. Sério. Dando corda. A corda do relógio do meu pai, ele, você tinha que girar uma espécie de uma bolinha que tinha dentro. Cara, que legal. Pô, Maurício, obrigado, cara. Que legal. E tipo, pra você lembrar Que legal. o porquê de tudo, entendeu? Você sabe que tudo que aconteceu comigo nos últimos tempos, ao qual a minha empresa foi vítima, e agora a gente tem que provar na justiça que nós somos vítimas. É assim que funciona. Você sofre a injustiça, você sofre um golpe, mas a justiça precisa constatar que você realmente é uma vítima. E a gente está trabalhando para isso. Você sabe que eu sempre tive um carinho muito grande por essa empresa que eu sou sócio, que está passando por toda essa dificuldade, porque foi nela que eu realizei o sonho do meu pai. Meu pai queria, de todas as formas, continuar trabalhando. Ele não queria ter se aposentado. Meu pai queria continuar trabalhando. Só que, infelizmente, a empresa aposentou ele, e na década de 80, final da década de 80, ele não tinha mais espaço no mercado de trabalho. Não tinha. E esse relógio me representa muito uma história que eu já contei algumas vezes. De eu ver ele no quarto, sentado, deprimido, sozinho, dando corda nesse relógio, e às vezes eu sentava do lado dele, absolutamente mudo, sem falar nada. Oprimido de ver o pai triste, né? Quem quer ver o seu pai e sua mãe triste? Eu me recordo, cara, ele com esse relógio na mão, segurou no meu braço e falou assim: filho, nunca seja funcionário dos outros. Tente de todas as formas montar a tua empresa. Porque olha o que aconteceu comigo. 38 anos dedicados a uma empresa. E eles me dispensaram como se eu fosse ninguém.
E ele tava com esse relógio no pulso, cara. O relógio, ele tinha um pequeno trincado, Maurício, aqui, ó. Bem pequeno assim, ó. No vidro. Mas o meu pai tinha uma estima por aquele relógio incrível. Esse relógio ainda existe. Tá com meu irmão. Mas agora eu tenho uma réplica dele para guardar e recordar com muito carinho. Obrigado, Mauricião. Obrigado pelo presente, pela lembrança. Obrigado por me emocionar. Não tá fácil, cara, assim... Tudo isso seria muito mais fácil de ser resolvido se nós estivéssemos falando de uma empresa com seus sócios, aonde documentalmente você prova toda a sua lisura. Mas quando você fala de uma figura pública, sendo um dos sócios como eu, meu amigo, as notícias voam das diferentes formas. O engajamento é muito grande. Só que atrás de toda essa matéria, desse engajamento, tem um ser humano que sou eu, né? Mas eu sou forte. Eu sou forte. Eu só sei do seguinte, Mauricião, logo em breve, esse processo se finda e eu vou provar. Já estou provando, tá? Me desculpem, gente. Já está muito adiantado já a minha defesa. Já estou provando documentalmente toda a minha lisura da minha empresa, da minha sócia, que tem 72 anos de idade, que não merece passar por isso. 72 anos, ela não merece. Ela não merece passar por isso. Me sinto até um pouco responsável, porque ela está passando por isso porque eu sou uma figura pública, né? Porque se eu não fosse uma figura pública, ela não estaria passando tamanha exposição. Então, de certa forma, é responsabilidade minha. Me sinto responsável por isso. Caramba, veio até certificado, moço. É original, cara. Não é? Caraca. Mas, porra, não é. Eu não sabia, cara, que o Oriente é japonês. Caramba, que legal. Meu pai falava, filho, esse é o relógio mais forte que existe. Esse relógio nunca quebra. E eu acreditava nisso, sabe por quê? Porque eu não lembro do meu pai sem esse relógio. E meu pai não trocou o relógio, sempre foi o mesmo. Não me recordo do meu pai sem esse relógio. E me recordo do meu tio, irmão do meu pai, ter o mesmo relógio, um Oriente também. Era como se fosse uma conquista para eles. Porque meu pai era o parceiro dele, ele acordava pela manhã, bem cedo. Meu pai 5h10, 5h15, 5h20 no máximo já estava saindo de casa. Sempre o primeiro a chegar no trabalho. Meu pai acordava pela manhã, tomava seu banho, fazia sua barba. Todos os dias meu pai fazia barba. Meu pai não tinha barba nenhuma. Lisinho assim para deixar rosto aciado. Fazia sua barba, colocava seu relógio, se vestia e ia trabalhar. Que legal, cara. Vai me ajudar a lembrar muito do meu pai. Pena que eu não tive a oportunidade de conversar tanto com meu pai. Pena que eu não tive a oportunidade de ter amizade com meu pai. Meu pai tinha uma diferença de idade muito grande entre meu pai e minha mãe. Minha mãe tinha 17 anos a menos que meu pai. Então, quando eu me tornei jovem, adolescente, que seria uma idade legal para ter meu pai ali como meu amigo, meu pai já era muito idoso. Meu pai nunca foi uma pessoa de conversar muito, ele era meio fechadão, um ótimo provedor. Mas nunca lembro do meu pai jogar uma bola comigo, brincar comigo. Mas era um ótimo provedor, um ótimo pai de família. E meu pai depois desenvolveu Alzheimer. E recordo dos últimos momentos do meu pai, ele absolutamente inconsciente de quem eram as pessoas. Ele só reconhecia a minha mãe. Muito interessante. Meu pai, chegou um momento na vida dele, no estágio do Alzheimer, que ele começou a acordar pela manhã, mesmo horário, 5 e pouco da manhã, se arrumar, e minha mãe perguntar, Elias, para onde você vai? E ele falava que ia trabalhar. Aí ele saía pra rua, ficava ali um tempo, como se estivesse esperando o ônibus, que meu pai sempre foi de ônibus, meu pai nunca teve carro na vida, nunca. Mas na verdade, não existia trabalho. Meu pai já estava aposentado há décadas. E aí minha mãe falou assim, Elias, você não está trabalhando. Aí ele voltava para casa, sentava no sofá e ficava ali, perdido nos seus pensamentos por conta da doença. O homem mais honesto que eu conheci, mais correto, apaixonado pela minha mãe. O pai era um cara apaixonado, Maurício. Todo dia, até quando assim eu deixei de morar com eles, me recordo ele chegar em casa, dar um beijo na minha mãe. Quando ele chegava, ia embora, dava um beijo na minha mãe.
Bom homem. Senhor Elias Cariani. Obrigado, Mauricião. E aí, cadê esse lá no Tal Giga, hein? Sei lá, aquele cara